Olá, boa noite. Boa noite para quem está aqui comigo agora, ao vivo, no dia 27 de janeiro de 2026, terça-feira, 19h30, escolhendo dedicar um tempo para compreender um tema que diz respeito diretamente à família, ao patrimônio e ao legado ao legado que cada um vem construindo ou já construiu ao longo da sua vida, né? O título da nossa conversa de hoje já sinaliza que essa não é só mais uma live comum sobre doação, sobre testamento, né? Hoje nós vamos falar sobre o que não costuma ser dito quando esses assuntos aparecem, né? Quando a gente está ali conversando naquela rodinha de chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, ou um almoço entre amigos, no almoço em família, né? Quando esse assunto vem à tona e o que a gente não conversa, o que a gente não sabe, né? Então a gente vai olhar aqui para as escolhas que por muito tempo foram tratadas como solução automática, como tradição, como um costume, mas que hoje já não cumprem mais a função que se espera delas, salvo em situações muito pontuais, né? Então, essa live, para quem está chegando agora, é uma live de aquecimento à jornada de planejamento patrimonial protegendo o legado, que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, também aqui pelo YouTube, às 19h30, né? E eu fico sinceramente feliz quando eu vejo pessoas que param tudo para escutar e que se permitem refletir antes de decidir. Né? Então, eu quero dar meu boa noite para cada um de vocês que está aqui, em nome da, daqueles que se tornam parte dessa jornada já desde agora, né? Porque planejamento patrimonial não é feito para quem está com pressa, né? Ele é feito para quem entende que o patrimônio construído com trabalho, com esforço e com tantas renúncias precisa ser organizado com muita responsabilidade. Quando eu falo em planejamento patrimonial, eu não estou falando apenas de economia fiscal, né? Eu não estou falando apenas de se evitar o inventário, que é o que se busca também com essa jornada, ainda que isso seja muito relevante. Eu estou falando também de não permitir que o inventário, que é a única forma que hoje tem prevista na legislação para transmitir o patrimônio, ela não se torne uma arma contra a própria família quando os patriarcas faltarem, né? Porque o inventário não trata apenas de bens, gente. O inventário, ele expõe muitas relações, ele cobra posicionamentos e muitas vezes ele revela fragilidades que ficaram por muitos anos escondidos, né? Aquela família que muitas vezes tem aquele irmão que se sente preterido por algum motivo, alguma experiência não tão bem sucedida, que não tem nada a ver com o sentimento, com o lugar que ocupa, mas que para ele repercutiu dessa forma. Quando a gente vai tratar no processo de inventário, muitas vezes aflora. Isso é a minha experiência de muitos anos fazendo inventário, ela revela e ela pode certificar que é assim mesmo, tá? Então, a gente precisa cuidar muito quando está tratando de sucessão, né? E aqui a gente começa, então, já começa a nossa live de hoje, sabendo que falamos na quinta-feira sobre regime de bens, que para mim é o primeiro, é onde tudo começa, é o nosso primeiro planejamento patrimonial. Hoje a gente vai falar daquilo que não é revelado nas doações e nos testamentos, para que vocês fiquem alertas e antes de decidir o próximo passo, tenham bem presente qual é o cenário, né? Então, antes da gente seguir, eu quero te convidar a participar dessa live de forma muito ativa, tá? Esse é um espaço de troca, não é uma fala para ser assistida em silêncio. Eu gosto de ver vocês participando do chat. Então, escreve no chat de onde tu está me assistindo, né? Conta para mim se essa é a tua primeira vez aqui comigo, ou se tu já estivesse presente em outras oportunidades, outras palestras, quando eu fazia palestras, seminários, outras jornadas, né? Isso é importante também, eu sempre repito isso,
para eu entender quem está aqui comigo e como eu vou levar essa jornada, né? Se tu não estiver me seguindo, então me segue aqui, te inscrevendo no canal, me segue nas redes sociais, porque a gente sempre está tratando de assuntos relevantes. E eu gostaria também de te dizer que se tu está querendo te comunicar, e isso acontece muitas vezes com quem está chegando a primeira vez e não está conseguindo, é porque tu não está inscrito no canal. É muito simples, vai até ali o botão inscrever, toca ali, e aí vai preenche teus dados, aqueles que o YouTube está pedindo, e imediatamente ele já te aceita e te permite o acesso, né? Então, aproveita, te inscreve, ativa o sininho e participa, tá? Inclusive, se quando tu me escuta via mente alguém que precisa ouvir esse conteúdo, o cônjuge, um filho, um irmão, um amigo, né, um colega de trabalho, compartilha essa live para que ele também receba essa informação, né? Porque a informação ela só vai cumprir realmente o seu papel quando ela chega em quem precisa dela, né? Aproveita então, repetindo para seguir as redes sociais. Lá eu vou compartilhar e eu compartilho, né, na verdade, conteúdos complementares, avisos das lives, informações importantes sobre planejamento patrimonial. Tá? É uma orientação muito prática. E antes de avançarmos, se possível, eu vou te sugerir que assista essa live pela TV, tá? Por quê? Porque pela TV tu vai ter um melhor acesso, a gente já vai evoluindo para a forma como a jornada vai ser apresentada lá, porque a gente vai ter slides educativos, tu vai poder visualizá-los melhor do que com o celular, obviamente, mas isso de forma alguma ela é uma exigência, né? Dá para assistir sim do celular ou pelo computador, eu só estou te orientando, te sugerindo aquilo que eu acho que vai te deixar mais confortável, tá? E agora, para quem ainda não me conhece, eu vou rapidamente me apresentar. Eu sou Deise Engelbrandt, eu sou advogada, eu atuo há mais de 37 anos nas áreas do direito civil, do direito das sucessões, e nos últimos eu agreguei o direito, o planejamento patrimonial, desculpa, né, o planejamento patrimonial como o meu foco maior de trabalho no meu escritório. O meu escritório físico fica na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, mas hoje, com tudo que está ao nosso alcance, né, e que vem já de alguns anos, mas basicamente desde que a pandemia se instalou, a gente precisou se recriar, né? Então a gente tem ferramentas suficientes para atuar em todo o Brasil, tá? Então eu hoje assessoro famílias aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no estado de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Tocantins, e assim vai, né? Daqui a pouco a gente quer dizer todos e acaba passando por alguns, mas eu quero te dizer que eu atuo em todo o Brasil e naquele estado que eu ainda não cheguei, eu posso chegar também, tá? Eu faço parte do time Holding Brasil, integrando o grupo dos Diamantes Vermelhos, que reúne os profissionais que estão à frente dos 20 maiores escritórios que atuam com planejamento patrimonial no Brasil. E eu sempre digo uma coisa, tanto no direito quanto na vida, as escolhas precisam funcionar se tudo der certo, mas principalmente se algo der errado, né? Um contrato é bom quando dá errado, porque quando tu tira ele da gaveta e ele satisfaz tudo aquilo que ele precisa abranger para trazer a solução, então ele é um bom contrato e a gente só percebe isso naquele momento, né? Se tudo der certo, ele sequer vai sair dessa gaveta, né? O mesmo vale para as decisões patrimoniais. Se tudo correr bem, ninguém questiona. Mas quando surgem conflitos, mudanças familiares ou ausências, é ali que a escolha feita lá atrás vai mostrar se ela foi ou não foi adequada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre decisões que parecem simples, tradicionais, até bonitas, mas que muitas vezes não cumprem mais a função de proteger a família. Agora, deixa eu te puxar
para um outro ponto que quase sempre aparece quando a gente fala de sucessão. Em algum momento alguém pensa, e se eu doar os bens em vida para os meus filhos, né? Eu poderia ali já decidir a sucessão. E ela, quando vem esse pensamento, eu quero decidir a sucessão, muito mais hoje que se trata, que a gente está atravessando essa reforma tributária, que já está implementada desde o dia 13 de janeiro, então já teve a sanção, a regulamentação da reforma que nasceu lá em dezembro de 2023, foi regulamentada, sancionada pelo presidente, e ela está em vigência. Né? Então, muito mais agora a gente começa a pensar quais as decisões que eu devo tomar. E uma delas que vem, que ela é recorrente, e eu sei disso porque converso com muitos quando chegam até mim no escritório, e se eu doar os bens em vida para os meus filhos? Quem aqui já pensou nisso? Escreve aí para mim no chat, quem aqui já pensou nisso? Quem já cogitou transmitir o patrimônio por doação como forma de organizar tudo antes de evitar problemas? Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou tomar uma aguinha aqui, tá? Porque eu quero saber de vocês como vocês pensam. Quem aqui já pensou? E não se intimidem, porque isso é normal. A doação, ela está nas conversas de todos como uma boa ferramenta. E não vou te dizer que não é. Só que tu precisa saber de tudo para tomar a tua melhor decisão, tá? Vamos lá, vou esperar vocês um pouquinho, vou tomando minha água. E sabe por que eu faço essa pergunta? Porque essa ideia costuma vir carregada de boas intenções. Ela nasce daquele cuidado. Olha só, tem toda essa reforma, o inventário está para ficar mais caro, o imposto está aumentando, está difícil segurar o patrimônio na família. E aí, qual é que é a boa intenção? Eu quero que meu filho receba tudo que eu construí, tudo aquilo que eu estou construindo. Né? Então, ele nasce do cuidado, do desejo da gente facilitar a vida dos filhos, de evitar conflitos, deixar tudo resolvido. E é justamente por isso que a doação parece algo muito simples, né? Mas ela não é simples. E muitas vezes ela até não protege aquilo que a gente imaginava estar sendo protegido, né? A doação, juridicamente, é importante que vocês saibam conceitualmente o que é a doação, é um ato de transferência da propriedade de um bem, né? Qualquer bem que tenha valor é objeto de doação, né? O que a gente mais ouve hoje é a gente ou doa dinheiro ou doa imóveis, né? Que passa pelo ato, porque ali é que tem o maior peso, a maior carga, muitas vezes, no custo de um processo de inventário, né? E quando o patrimônio sai do teu nome, passa para o nome da outra pessoa. É neste momento, então, que se tem uma doação. E, normalmente, isso vem acompanhado de uma frase que eu escuto com muita frequência, né? Eu vou doar, mas vou doar com usufruto, entendendo que o usufruto garante tudo, né? Garante tudo que eu quero ter com aquele meu patrimônio, né? Quem já ouviu aqui falar, fiz uma doação com reserva de usufruto para o meu filho, ou até mesmo para tenha feito, ou até mesmo tenha recebido um imóvel com reserva de usufruto dos seus pais, né? O usufruto, gente, ele dá uma sensação de muita segurança, né? Porque para o doador, ele continua usando o bem, ele continua morando no bem, ele continua recebendo os aluguéis. Então, ele tem aquela sensação de que absolutamente nada mudou. Ele doou para o filho e ele recebeu o direito de usar do bem, que é aquele que vem da palavra usufruto. Ele conseguiu o direito, ele reservou para si o direito de fruir do bem, que é receber os locativos, receber os frutos desse patrimônio, né? Mas isso muda e muda muito a relação dele com o patrimônio. E muda muito mais do que parece, porque o usufruto não mantém o doador no comando do bem. Ele não te mantém como doador comandando e podendo tomar todas as decisões relacionadas com aquele bem. Ele te
permite usar do bem. Existe uma grande diferença entre usar um bem e decidir sobre o bem. A partir do momento que a doação é feita, então, mesmo que com usufruto, tu já não decide mais sozinho sobre esse patrimônio, tá? Para vender, para estar em garantia, para aproveitar uma oportunidade de mercado, tu vai precisar do aceite daquele para quem tu doou, que juridicamente a gente chama de donatário, tá? Mas aqui a gente vai falar uma linguagem simples, a ideia não é trazer termos jurídicos, termos técnicos, então é tudo doando para o teu filho. E neste momento, aí, ou a partir desse momento, quando tu faz a doação para o teu filho, tu já não decide mais sobre este bem, né? E deixa eu te perguntar aqui de uma forma bem direta. Tu já pensou como isso funciona na prática? Quando o teu filho é adulto, com opinião própria, com uma família constituída, tu já pensou como é que isso será ou como que isso seria? Né? E aqui eu não estou querendo lançar de forma alguma nenhum tipo de dúvida com relação à índole do teu filho, né? Mas existem pensamentos que conduzem a posições diferentes. E isso não quer dizer que o filho está até mal intencionado de forma alguma, mas ele tem opinião própria. E se por um acaso ele discordar de uma eventual vontade tua de te desfazer daquele bem que já está, de uma certa forma, compondo o patrimônio dele, né? Porque está compondo, é dele, a nua propriedade é dele. Tu pode usar até o dia que tu faltar. Depois disso vem para ele, né? E aí também entram muitas vezes outros personagens da história que vai trocar ideia e que vai refletir sobre isso e também até naquele xalala ali dizer, olha, tu acha que teu pai tem que vender esse patrimônio? Já tá tudo tão consolidado, isso vai ser dos nossos filhos, isso já no futuro vai ser a nossa casa, isso pode nos levar a ter uma vida mais tranquila, ele não precisa de verdade vender, quem sabe a gente força a barra ali para que ele não venda, né? E aí, quando entram esses personagens, os genros, as noras, os companheiros, as companheiras, é que a coisa vai também mudando de figura. E saibam vocês que o genro e a nora, eles precisam assinar no momento em que essa doação for feita, essa venda de um bem doado foi feita, desculpa. Então, se eu tenho ali um imóvel, eu doei para o meu filho concorda e a minha nora não concorda, a venda não sai sem que tenha uma autorização judicial justificada. Porque ainda que a tua nora não tenha nada a ver, não vai ter o patrimônio para ela caso ela venha se separar, essa outorga é da lei. Então, ela vai precisar participar do ato. E tu já pensou como isso pode acontecer? Ou tu te sente confortável pensando que vai ter que um dia pedir a bênção para o teu filho, ou tua filha, teu genro, tua nora, para que essa tua vontade de vender, de alienar o teu bem, aquele que tu doou, só porque queria antecipar os efeitos de um inventário futuro no presente, com um custo menor e tirando o custo do inventário do teu filho, que não é um presente atual, é um presente futuro, pós-morte, que tu vai ter que pedir para que eles te autorizem a vender aquele bem pelo qual tu trabalhou, né? Então, esse é um grande e importante ponto de reflexão. E agora, soma isso a um outro ponto que quase nunca é lembrado quando alguém fala de doação. A legítima, né? A legítima, sim. Talvez tu já saiba, talvez não. A gente conversou sobre isso, eu converso muito sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente ter bem noção disso, né? Mas a lei não permite que todo o patrimônio seja livremente doado, né? Existe uma parte que é protegida nessas doações, né? Que é aquela parte, inclusive, que pode te resguardar aí no futuro. Então, tu não pode ficar desprovido de tudo. Normalmente, esse é um ponto que se passa por cima. Mas
Outro ponto é que tu precisas fazer a doação respeitando na legítima o direito de cada um dos teus filhos, pelo menos. Então, 50% desse patrimônio precisa ser preservado para a divisão igualitária entre teus filhos. E 50% pode ser dividido de forma distinta, podendo, inclusive, um filho receber todo esse 50% sem absolutamente nada. Agora, se passar um pouco, a gente chama aqui de doação inoficiosa e pode fazer com que tudo aquilo que tu planejou caia. Então, esse é um ponto que também merece a tua atenção para que tudo dê certo, né? Então, tu tens a liberdade, mas não tem liberdade absoluta sobre tudo. Quantas pessoas tu conhece que doaram achando que estavam organizando a sucessão, sem querer saber se teriam ultrapassado esse limite, né? Que simplesmente foram doando. E aqui eu quero compartilhar contigo uma família com a melhor das intenções, os pais com a melhor das intenções fez doações para cada um dos seus filhos, em tempos diferentes, em tabelionatos diferentes, orientado por pessoas diferentes, e olha que é uma orientação simbólica, né, superficial, vamos dizer assim, porque, na verdade, o tabelião não está obrigado, o tabelião, aquela pessoa que atende ali no tabelionato, obrigada a fazer uma consultoria. Ela vai perguntar o que tu quer, tu vai dizer o que tu quer e ela vai lavrar a escritura. Mas existiram orientações diferentes e cada um do seu jeito. Então, cada filho recebeu um bem de uma forma diferente. Esse patrimônio assumiu valores diferentes nos anos e aquilo que era para ser bom acabou sendo um tumulto, um peso para a vida daquela mãe, né? E também para os filhos, porque entendem a mãe, que não, o pai falecido, né? Mas entendem a mãe que aquilo incomoda, porque na verdade a ideia foi sempre dividir em partes iguais. Então, a gente não pode simplesmente agora buscar de volta tudo e refazer. Então, se perde controle sobre esse patrimônio, até na melhor das intenções, né? Claro que poderiam retornar o ato com o filho, o que recebeu mais, doando para os outros, mas tudo com um custo elevado, que também, muitas vezes, aí perde até o sentido. Então, vem aquela sensação de que aquilo que se almejava não foi alcançado, né? Então, as decisões tomadas no escuro, quando o assunto é patrimônio, elas costumam cobrar muitas vezes um preço muito alto no momento seguinte, né? Então, a live de hoje aqui, ela não é para demonizar a doação de forma alguma, ela tem o seu lugar, sim, mas é para essa live de verdade é para falar do que não costuma ser contado para ti, né? Do que não aparece lá quando tu tá tratando dela no balcão do tabelionato, né? Do que muitas vezes só vem à tona já quando não dá mais para voltar atrás, como é o caso dessa família que chegou a uma situação de dificuldade de solucionar aquilo que tinha sido feito com muita boa intenção, né? E a partir daqui é que a gente entra exatamente no ponto do que tu precisa saber, né? Das consequências práticas da doação. Na perda do controle, que muita gente só percebe tarde demais, nos custos que não são falados e nos riscos que, em vez de proteger o doador, acabam contrariando os seus próprios interesses, né? E antes de eu seguir, eu queria te perguntar, e quero que tu me escreva aí no chat. Tu já pensou em transmitir patrimônio por doação? Ou tu conhece alguém que já fez isso achando que estava fazendo a melhor escolha, né? Só para mim saber, a gente sempre é interessante que a gente saiba como isso tá, como essa ideia está fluindo ainda nas famílias brasileiras, né? E agora deixa eu te levar para um lugar que quase não aparece quando a gente fala de doação. Porque quando esse assunto surge, normalmente ele vem acompanhado de frases que vêm prontas, né? Doar e vida resolvem.
é melhor fazer agora do que deixar para o inventário. Com o usufruto fica tudo sob controle. E é justamente nessas frases prontas que nos soam muito tranquilizadoras é que os maiores erros acabam acontecendo, né? Por conta dessas frases. Em algum momento, alguém já te disse, ou tu mesmo já parou para pensar, que doar os bens para os filhos seria uma forma de deixar tudo organizado, de evitar conflitos, de facilitar a vida de quem fica? Quem aqui já pensou? Eu quero muito saber disso, né? E por isso eu tô trazendo essa pergunta de várias formas, né? E deixa eu aqui te dizer uma coisa com muita honestidade. Esse pensamento, ele é totalmente compreensível, tá, gente? Mas ele é incompleto, porque a doação não resolve tudo. E em muitos casos ela resolve bem menos do que se imagina. Existe uma crença muito forte de que a doação pode ser feita sem um especialista, pelo menos isso, né? E que basta ir lá no tabelionato, fazer a escritura e seguir a vida. Mas pensa comigo. Quem te atende, na maior parte das vezes, até nem é o tabelião, né? Então, é a pessoa que está ali. Claro, são pessoas que estão capacitadas a estar no lugar que estão, né? E ele, quando chega lá, tu vai dizer, eu quero fazer uma escritura de doação. Ou nem sabe o que tu vai fazer exatamente. Diz, eu quero doar o meu terreno para o meu filho, né? Mas não passa disso, né? Não vai ali e faz questionamentos, né? O que fazer, como fazer, o que eu tenho que botar, qual a cláusula, né? Não acontece isso, né? Não acontece essa pergunta que é simples, mas que não é feita. E por que ela não é feita? Como é que tu vai perguntar para a pessoa que está te atendendo aquilo que tu nem sabe sequer que existe, que tu nem sabe sequer que é necessário para acompanhar aquele ato, né? Como é que tu vai questionar cláusulas que tu desconhece? Como é que tu vai questionar esses limites de doação e dessa preservação de uma equidade entre teus filhos, se tu nunca tinha ouvido ou nunca ouviu falar? Como é que tu vai questionar sobre alguma consequência que poderá acontecer anos depois, se o teu pensamento não está treinado para pensar sobre isso, né? E assim é que muitas doações acontecem. Uma aqui, outra ali, momentos diferentes, como que eu acabei de contar para vocês, cartórios diferentes, para filhos diferentes, sem olhar o patrimônio de uma forma contextualizada, sem fazer a conta da legítima, sem perceber que a sucessão está sendo antecipada junto com perda de controle. E aqui a conversa começa a ficar ainda mais séria, porque existe um outro ponto que quase ninguém fala, né? Quanto custa essa doação? Porque doação custa, gente. Existe um mito de que doar é mais barato do que fazer o inventário. Mas na prática, isso pode não acontecer. Por quê? Porque conforme o estado que tu reside, o imposto da doação ele é tão caro quanto o imposto do inventário. O ato da escritura de fazer uma partilha tem o mesmo valor do que o ato de doar. O registro dessa transmissão patrimonial lá no registro de imóveis tem o mesmo valor do que o registro da doação. Então, a doação exige escritura pública, a doação exige registro, a doação exige pagamento do imposto, do ITCD, do ITCMD, a depender do estado, e do ITD, né? E, mais do que tudo, a base de cálculo da doação é o valor de mercado do bem que está sendo doado, né? E esse valor de mercado da doação, que a doação assume, é o mesmo valor de mercado que a gente tem que tratar, tem que lidar lá no processo de inventário, né? Não é o valor da compra, não é o valor histórico, é o valor atual daquele bem que está sendo o objeto da doação. E quando tu coloca tudo isso na conta, em grande parte dos estados,
o custo, como eu te disse, fica o mesmo, se equipara o custo de um processo de inventário. Então, deixa eu te provocar um pouquinho mais. Se o custo é parecido, se o imposto é o mesmo, por que tanta gente acredita que doar é sinônimo de economia? Eu te faço essa pergunta, né? E aqui o ponto ainda fica mais delicado. Por quê? Porque junto com esse custo, além dele, algo que não aparece na planilha é a perda de poder. É esse custo de perda de poder, acompanhado com o custo do processo, o custo do processo de inventário ser o mesmo ou muito similar ao custo de uma doação, né? Ainda que com usufruto, não te traz aquela sensação de economia, de tranquilidade, de que fez tudo certo, né? Por quê? Porque a partir do momento que tu faz a doação, como eu já te disse lá atrás, tu não decide mais nada sozinho. Para vender, para reorganizar, para aproveitar a oportunidade, tu depende do aceite de quem recebeu o bem. E muitas vezes, como a gente já falou, do cônjuge ou do companheiro. Agora, eu vou te fazer uma pergunta de novo, e eu vou insistir nas perguntas para que te traga a reflexão, tá? Tu te sente confortável em depender do teu filho e eventualmente do teu genro, da tua nora, para decidir sobre um patrimônio que foi construído por ti? Isso te dá aquela sensação de que não tem problema nenhum? Seja muito honesto contigo mesmo, e se tu puder compartilhar, escreve aí para mim no chat. Escrever no chat, muitas vezes, quando a gente fala com verdade, é compartilhar de um mesmo sentimento com tantas outras pessoas que estão aqui, tá? Porque se a vida muda, se as relações mudam, se as necessidades mudam, porque elas mudam, e a doação não acompanha essas mudanças com facilidade. Então, não existe um botão de desfazer, não existe um botão de depois a gente ver. Se isso tudo é uma realidade, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso antes de decidir, né? Quem doa acreditando que tudo se resolve, muitas vezes descobre tarde demais que o arrependimento tem um custo alto, não só financeiro, mas emocional, jurídico e patrimonial, tá? E é exatamente sobre isso e por isso que essa live existe, né? Para tirar essa certeza confortável de que a doação resolve tudo e para te mostrar que doar sem um especialista do teu lado é decidir com informação pela metade, tá? E que talvez, ainda que com um especialista, essa doação pode não ser a solução que tu busca, né? E para te provocar mais um pouquinho a pensar sobre isso, se esse caminho é tão simples assim, eu quero te trazer um outro ponto que é importante para te dizer que existe uma solução. Existe uma solução ou uma solução alternativa que é muito mais assertiva. Existe uma forma de organizar a sucessão sem perda de controle, sem antecipação de problemas, sem apostar em sorte, porque tudo fica contigo como sempre esteve. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar lá na jornada de planejamento patrimonial Protegendo o Legado, que começa no dia 2 de fevereiro, às 19h30, aqui pelo YouTube. Então, essa live ela tem uma função, que é uma função de abrir os teus olhos. A jornada é para mostrar a solução para o que a gente está levantando aqui, para depois a escolha ser tua. Mas uma escolha, então, uma escolha não só emocional, mas uma escolha que passou pela reflexão, que passou pelo conhecimento e que chega a uma decisão assertiva para a tua vida, né? E se essa conversa até aqui já te tirou
do lugar comum, eu quero que tu fica aqui mais um pouquinho para a gente seguir falando sobre o testamento, que é outra ferramenta que vem à mente da grande maioria dos pais que deseja antecipar a sucessão ou organizar essa sucessão, né? E quando... porque assim, quando não é a doação que aparece, é o testamento que aparece. Gente, pensem e reflitam sobre isso. Né? Quando a gente pensa assim, como é que eu vou decidir a sucessão? Vou fazer uma doação, vou fazer um testamento, né? Eu vou fazer um testamento. Quem aqui já pensou que fazendo um testamento, o inventário deixa de existir? Ou que o testamento resolve a partilha e evita todo aquele desgaste? Essa é uma das ideias mais difundidas e mais equivocadas quando se fala em sucessão. Então, eu queria que vocês... Eu vou tomar uma aguinha, que eu falei já bastante até aqui. A gente já está quase 40 minutos conversando, ainda tem todo o testamento, mas eu vou ser breve, tá? Mas respondam para mim no chat. Quem já pensou em testamento? Ou quem entende que o testamento resolve tudo? Então, o testamento é tecnicamente um ato declaratório de vontade para depois da morte. É a forma pela qual uma pessoa manifesta o que deseja que aconteça com seu patrimônio quando não estiver mais aqui, tá? Então, isso é o testamento. O testamento, ele exige forma e ele exige estrutura prevista na lei, né? Ele pode ser particular, ele pode ser cerrado, ele pode ser público. E hoje o mais comum é o testamento público. Tá? Eu até tenho que compartilhar com vocês rapidinho, né? Quando a minha avó havia deixado um testamento, né? Um testamento, e ela fez um testamento cerrado. Quando a gente levou para abrir esse testamento, a juíza se surpreendeu, filmou, porque nunca mais, ela na vida dela, nunca tinha participado de uma abertura de testamento cerrado. É um ato solene, né? Bem solene, que ele emociona, ele é bonito, vamos dizer assim, né? Mas ele não é mais utilizado. Então, ou muito pouco utilizado, vamos dizer assim. Mas o testamento público é um testamento bastante utilizado, ele é feito lá no cartório, na presença de testemunhas, muitas vezes orientado pelo advogado também. Isso tudo é importante saber, é claro, tá? Mas deixa eu te dizer algo com muita franqueza, tá? Isso não é o ponto central quando alguém se decide pelo testamento, né? E não é sobre isso que a gente está falando aqui. Não é sobre o ato declaratório do testamento, aqui não é uma aula de direito, né? Aqui a gente vai falar o que o testamento vai representar para tua sucessão, né? Aonde ele vai ser bom, aonde ele pode ser um problema, né? O ponto central e que quase ninguém explica no primeiro momento é que o testamento não evita o inventário. Então essa é o maior erro, o maior equívoco das pessoas que pensam no testamento como solução da sua sucessão. Como eu disse, ele é um ato de vontade. E como ato de vontade, e que deve preencher requisitos, ele precisa ser convalidado. E essa convalidação é só depois da morte por um ato próprio. Então, na prática, quando alguém falece deixando um testamento, o que acontece é o seguinte: antes mesmo que o inventário comece, o processo de inventário comece, é necessário abrir esse testamento, levar até o judiciário, validar esse documento, ver se ele preencheu todas as formas, se ele atendeu todos os requisitos da lei, para então dar início ao processo de inventário de verdade. Ou seja, o testamento não substitui, ele cria uma fase anterior ao inventário. E somente depois de aberto, confirmado e validado, o testamento é que daí as disposições de vontade ali contidas vão ter que ser cumpridas dentro do próprio inventário. Então, isso significa mais tempo, significa mais atos processuais e, muitas vezes, mais custo, tá? Quando é que ele vai ter mais custo? Quando ele é contestado, né?
testamento ele só é conhecido depois da morte. E quando a vontade do testador vem à tona, desculpa, apenas nesse momento, ela pode gerar uma surpresa, desconforto, frustração, sensação de injustiça entre os sucessores, né? E quando isso acontece, e acontece muito, surge a contestação. Então, esse testamento passa a ser contestado, discutido em juízo, né? O testamento pode ser discutido, né? Ele pode ser questionado, ele pode, inclusive, vir a ser invalidado, a depender do que está ali, qual foi a vontade manifesta do testador, né? E quando isso acontece, não apenas o inventário trava, como também a vontade de quem testou simplesmente pode não ser cumprida, né? E o que significa inventário travar? Significa que o patrimônio não vai nem para frente nem para trás, ele está ali, ele não é dividido e muitas vezes ele começa a ser diminuído pelo custo dessa manutenção, né? Porque uma discussão, gente, pode levar anos. Então, pensa comigo, quantas pessoas fazem um testamento e nunca mais voltam também a olhar esse testamento, né? Não revisitam esse testamento e até esquecem desse testamento, né? Fui lá num momento, ó, que nem agora está tudo pulsando, eu quero resolver a vida, tem um problema aqui da reforma tributária, o inventário pode ter um custo mais elevado, o imposto pode aumentar. Eu acho que com o testamento eu resolvo alguma coisa, eu vou lá, faço testamento, fica para um, fica para outro. Esqueço, como acontece com muitos. A vida muda, as famílias se recompõem, patrimônio cresce, patrimônio diminui, patrimônio se transforma, patrimônio vira nada, as relações ganham novos contornos, né? E o testamento fica lá parado no tempo. Uma disposição que fazia sentido hoje pode não fazer mais sentido nenhum daqui a 10 anos, né? Então, ainda assim, quando se faz um testamento, a gente precisa não esquecer que ele está lá, precisa de vez em quando ir lá olhar para ele e ver se é isso mesmo, né? Para que lá na frente ainda seja um tiro no pé. Né? A gente não vai saber quem fez o testamento, justamente porque ele é um ato de pós-morte, né? O testador não vai saber, mas pode gerar problemas de conflitos para aqueles que ficaram, né? Então, é nesse momento que o testamento, em vez de organizar, pode lançar discórdia entre os sucessores, travar a partilha e prolongar o inventário por anos, né? Isso não acontece, gente, só com famílias comuns. Acontece com famílias conhecidas, com patrimônios expressivos, cujos inventários se arrastam, o patrimônio se deteriora e a vontade do falecido vira um objeto de disputa judicial com muita exposição, muitas vezes, né? E para falar sobre isso, eu quero trazer um caso, vou me limitar a um caso só, de contar uma história toda, né? Mas é de uma famosa. E por que de um famoso? Porque aí a gente começa a estabelecer alguma relação de que conhece esse famoso, né? E começa, então, a projetar e trazer para a sua realidade também aquilo que precisa ficar introspectado, aquilo que a gente precisa conhecer antes de achar que o testamento é a solução para tudo, tá? E eu vou trazer aqui para ti agora o caso da Beth Lago. Quem se lembra da Beth Lago, escreve aí para mim, né? Tem gente, os mais novinhos não vão lembrar, gente na minha faixa etária vai lembrar, né? Uns poucos mais jovens vão lembrar que a Beth Lago era uma atriz, ela foi uma modelo muito famosa, né? Ela faleceu aos 60 anos em 2015, depois de ter enfrentado um câncer, né? Pouco antes dela morrer, ela resolveu fazer um testamento, acreditando assim que ela estava fazendo, inclusive, justiça, tá? Com os seus filhos, né? E ela fez um testamento para dizer aquilo que pode ser dito, né? Ela pensou, aqui dessa parte eu não posso dispor, mas da outra eu posso, na parte disponível eu posso dar para quem eu quero. E realmente ela dividiu a parte obrigatória, né, entre os seus herdeiros necessários,
Ela então ficou metade para cada um dos seus filhos em testamento, né? Essa foi a vontade dela, e a outra parte disponível toda para o filho homem dela, né? A partir daí começou então uma disputa, né? A filha Patrícia ingressou com ação judicial contestando esse testamento, alegando que a mãe estaria debilitada física e mentalmente sob forte medicação, né, em função dessa forte medicação, e sem plena capacidade de discernimento no momento da assinatura desse testamento, né? A tese dela, a tese que o advogado dela usou era clara, né? Aproveitamento de situação de vulnerabilidade. Isso foi discutido, né? O filho Bernardo, por sua vez, que foi o beneficiário nesse testamento, né? Sustentou que a decisão foi tomada de forma consciente pela mãe, por vontade própria, e que o testamento havia sido assinado de maneira regular, com testemunhas, quando ela ainda estava lúcida e ainda que fisicamente ela estava fragilizada, mas mentalmente ela tinha lucidez, né? E isso é muito importante quando se vai fazer um testamento, né? O tabelião, quando ele vai, porque o testamento é lavrado e assinado, então, daí na presença do tabelião, ele precisa ter certeza de que aquela pessoa que fez o testamento, ela não estava sendo conduzida com má fé de quem levava ela ali, ou que ela tinha capacidade plena de decisão, né? E, normalmente, é assim que acontece. Se a gente não tomar o cuidado de fazer esse ato, estar acompanhado de um laudo médico que diga que a pessoa tem capacidade plena, pode vir ser contestado, como aqui de fato foi, né? E a filha não se conformou, ela foi muito prejudicada, né? Ficando com 25% da herança, né? É muito prejudicada, mas então levou o caso à justiça, né? Anos depois, isso não foi pouco tempo, porque daí tem toda a prova a ser produzida, né? O judiciário acabou mantendo o testamento, reconhecendo que, apesar da doença, Beth Lago possuía capacidade mental para manifestar suas vontades. Laudos médicos foram produzidos e provas do processo, então, indicaram que sim, que a Beth estava lúcida quando assinou esse testamento. Mas aí é que a gente precisa pensar sobre, né? Mesmo que o testamento tenha sido validado, o conflito entre os irmãos não terminou. Eles nunca mais se falaram, eles nunca mais tiveram um relacionamento fraterno, não existe mais amizade entre eles, né? Então, o inventário seguiu marcado por disputa, recurso, desgaste financeiro e emocional, né? E enquanto a briga se arrastava, e essa briga que não tem, pelo menos por hora, não teve ainda solução de que os irmãos estejam com pazes formadas, ainda assim o patrimônio se desgastou, né? Tendo levado, inclusive, alguns imóveis a leilão para pagar o custo desse processo, né? Então, houve problema com dívida, condomínio não pago, imposto não pago, porque enquanto fica discutindo, ninguém paga a conta, né? Eu não vou pagar, eu, Patrícia, se eu sou Patrícia, estou ali para ganhar muito menos, eu não vou pegar e desembolsar para pagar o IPTU, para pagar o IPVA de um carro, para pagar a despesa de condomínio. Eu fora, se eu não vou ter metade, eu não sei de quanto, não vou pagar nada. O outro, eu tenho a grande parte. Mas e se me tirarem? Como é que eu vou pagar a mais? Então, aquele patrimônio começa. E para responder sobre essas dívidas, o próprio patrimônio é levado, então, a leilão. Então, se eu não pagar as despesas do condomínio, o próprio, vamos dizer, um apartamento pelo qual recai a despesa, ele vai a leilão. E assim, o patrimônio vai sendo dilapidado enquanto a briga segue lá no tribunal, né? Ou seja, então, mesmo quando a justiça valida o testamento, o tempo, o conflito, a judicialização consome o patrimônio. E não só o patrimônio, consome a família. Isso é fundamental entender. O problema não foi exatamente
o testamento, né? O problema foi acreditar que esse testamento ia resolver a sucessão, que esse testamento ia deixar tudo ok, né? Na prática, ele abriu uma fase prévia ao inventário, ele travou a partilha por anos, ele expôs a família, ele expôs a condição da Beth, se ela estava incapacitada ou não. Na verdade, tudo isso se sabe porque realmente expôs, né? Está na mídia, né? O patrimônio foi corroído, as relações corroídas, né? Então, o que é muito importante, ainda mais, o caso da Beth Lago não é um caso de exceção, né? Se vocês gostam de saber, basta colocar no Google, botem ali inventário de famosos, né? Já teve lives que eu fiz em outras jornadas e que eu trouxe muitos famosos aqui, né? Mas assim, isso vai acabando que daqui a pouquinho é até repetitivo. Então, na verdade, o que se quer aqui é dizer para vocês que não é exceção, que os famosos são aqueles que a gente tira como exemplo, mas se vocês olharem para o lado, podem cada um de vocês ter um caso. Eu até queria que vocês me dissessem aqui, se não conhecem, um caso similar. Na própria família, ou de um amigo, ou de um vizinho, né? Porque são casos que não são exceção. E o caso da Beth no mundo artístico é apenas mais um, né? Quem acompanha esse tema com um pouco mais de atenção já ouviu falar do inventário do Gugu Liberato, né? Que faleceu de um acidente e que simplesmente ele tinha feito um inventário anos antes, o inventário não, desculpa, o testamento anos antes. Ele tirou a esposa, a companheira, a mãe dos filhos desse testamento. Essa discussão, se ela era herdeira ou não, levou anos. Então, assim, foram anos de discussão sobre o testamento, se ele podia ter feito isso, se ele não podia ter feito isso, terminou lá num acordo, e se não tivesse sido acordo, estava lá até hoje, né? Um inventário que se arrastou por muitos anos, com os irmãos brigando entre si, com um filho brigando com a mãe, né? E tudo podendo ter sido diferente, ou pelo menos melhor orientado. O mesmo aconteceu com o Marcos Paulo, né? Testamento, contestação, conflitos entre herdeiros, companheira, filhas, né? Uma sucessão que virou um palco de disputa pública, né? Será que eles queriam isso? Né? Será que eles queriam essa exposição toda? E o Chico, né? O inventário do Chico, uma família enorme, filhos de vários casamentos, né? Muitos herdeiros, conflitos, um filho que morreu no metade do processo, o patrimônio dele que se tornou devedor, era um patrimônio bem formado, né? A confusão toda criada pela companheira, esposa, que acompanhou o Chico nos últimos anos de vida com os filhos, né? Não se trata aqui de pensar quem está certo, quem está errado, mas tudo o que se sucedeu por conta desse testamento do Chico, onde ele deserdou um filho, o seu boneco. Quem acompanha sabe, quem não acompanha, eu vou falar por alto, mas para não tomar e não arrastar muito mais o que a gente está falando aqui, mas é só passar ali pelo Google e botar inventário de famoso. Todas essas histórias, elas vêm com muitos detalhes, tá? Então, a gente está falando de pessoas diferentes, de histórias diferentes, todas com um ponto em comum: a crença de que o testamento era a solução, né? O testador, aquele que faleceu, acreditava que ele resolveria tudo, né? E não resolveu. E aí a gente fica pensando, gente, isso não foi falta de dinheiro, isso não foi falta de advogado, é simplesmente falta de conhecimento, é falta de um pensar amplo, é falta da estruturação. E é tudo que vocês, a partir de hoje, já não precisam mais enfrentar, ou os filhos de vocês, o que vier pela frente não vai precisar passar, e vocês, com uma mente bem aberta, lá de agora até o final da jornada, vão poder tomar a sua melhor decisão, num efeito de comparação, né? O que cada ferramenta que está à disposição de vocês oferece e aqui o que vocês buscam dessa ferramenta, né? Então,
Agora, depois de tudo isso aqui que a gente conversou, né, a gente está quase 1 hora aqui conversando, eu quero te fazer 2 perguntas e gostaria que vocês pensassem e respondessem. Cada um de vocês, tu que está aqui, já tinha parado para pensar que o testamento só não evita o inventário, como ele pode tornar ele mais longo, mais caro e mais conflituoso? Tu já tinha refletido que uma decisão tomada hoje, se não for constantemente revisitada e inserida em um planejamento adequado, ela pode produzir efeitos completamente indesejados amanhã? E é por isso que eu reforço tanto, gente. Nem doação, nem testamento, eles resolvem uma sucessão familiar por si só. Eu sempre chamo eles de ferramenta guarda-chuvas, que podem muito bem, sim, ser necessárias no momento oportuno e situações oportunas. São instrumentos importantes, sim, tá? Mas quando usados de forma isolada, sem visão de conjunto, eles podem gerar exatamente o contrário do que tu vem buscar, tá? E é justamente sobre essa visão de conjunto que nós vamos falar na jornada de planejamento patrimonial protegendo o legado, que começa então, desculpa, no dia 2 de fevereiro, 19h30, aqui no YouTube. Se tu ainda não te inscreveu, tá aqui hoje a convite de alguém que já está inscrito, te inscreve. O link vai estar na descrição do chat, tá? Então é só acessar ali. Participa também do nosso grupo de WhatsApp. É por lá que eu mando todo o material que eu preparo para vocês. É por lá que vocês recebem os links de acesso, que vocês recebem as informações da jornada, o calendário do que vai acontecer, né? Lá é um lugar importante, é um lugar de se estar durante a jornada, pelo menos, tá? E faz mais uma coisa que para mim é fundamental. Convida alguém da tua família para assistir contigo a jornada. A sucessão não é uma decisão individual, ela envolve quem decide hoje, quem vai lidar com as consequências amanhã, né? É importante que todo mundo esteja no mesmo nível de conhecimento para que as decisões sejam maduras, que sejam sustentáveis e que venham de encontro àquilo que a família busca, né? Se possível, então, compartilha essa live de hoje com alguém que tu acha que precisa também saber disso, né? Então, a live de hoje, gente, eu volto a dizer, ela não foi para te trazer conforto, foi exatamente para te tirar de um ponto de conforto e te trazer um movimento na busca do conhecimento para as tuas decisões, né? A jornada, sim, ela quer te mostrar o caminho seguro. E eu quero muito, muito te encontrar lá no dia 2 de fevereiro, para a gente começar a trilhar junto esse caminho. Quero te segurar na tua mão e te conduzir até o final. Lembrando que a gente vai ter mais uma live antes da jornada começar, e essa live também é imperdível. Vou te dar um spoilerzinho, é a live sobre reforma tributária, onde a gente vai falar do imposto da herança, o que já está decidido, o que tem por decidir, o que muda, o que não muda. A gente vai falar sobre essa tributação nova aí de altas rendas, como ela impacta no teu patrimônio, como ela impacta na forma de tu organizar, de como tu vai organizar a tua estrutura, né? E a gente vai falar também sobre aluguéis. Então, essa vai ser a nossa próxima live, para te deixar preparado, afiado, então, para a jornada que começa no dia 2. E eu te encontro lá. Boa noite, bom descanso para vocês.